eu quero falar um negócio aí, tão importante para a tua vida, que se chama distrações. Você sabe que quando Deus, Ele vem e nos entrega uma palavra, o inimigo vem e levanta atrapalhos. Não tem outro caminho. Deus te dá uma porta aberta e dali a pouco você está diante de uma muralha. Quem sabe o que eu estou falando? Quem sabe o que eu estou falando? A bênção chega no domingo, na segunda-feira chega a muralha. É assim ou não é assim? Vem uma muralha, vem um problema. Isso faz parte das batalhas do reino. Agora, quem é que chega na vitória? Esta semana vai ser uma semana de derrubar muralhas. Esta semana vai ser uma semana de conquista sobrenatural. Deus vai fazer o que você nem imagina. E o diabo não vai te derrotar, porque ele já está derrotado. Sabe quem que o diabo derrota? Aquele que não sabe como ele trabalha. Aquele que não sabe como que ele trabalha. Aquele que já sabe, ele tem um padrão, ele tem uma fórmula, ele tem um jeitão, e é nesse jeitão que ele faz sempre. Ele não é criativo. O diabo se repete. O único que não se repete é Deus, porque Deus faz novas todas as coisas e faz uma coisa nova todo dia. Deus não se repete, mas o diabo, ele é repetitivo. Da maneira com que ele derrubou os primeiros, ele continua derrubando sempre. Então, quando você começa a entender o padrão que o diabo trabalha para parar você, aí você começa a ficar mais esperto. Gente, a primeira coisa que Satanás faz para paralisar você, nem está no meu esboço aqui, mas o Espírito Santo me fez lembrar de uma mensagem, que eu fiquei uma semana trabalhando com ela aqui na igreja, que é sobre a ofensa. Você já reparou que quando você está para crescer, para fazer alguma coisa, firmar um relacionamento, fechar um negócio, quem já foi ofendido? E aí perde o gosto pelo que está fazendo. Quem já, assim, levante a mãozinha para mim aí. Primeira distração que o diabo coloca na tua vida é uma ofensa. A primeira. Por que essa volta velhos sentimentos de rejeição? Voltam velhos sentimentos de abandono? Aquela pessoa que nem sabe aquilo que você carrega na alma, ela te ofende e acende um fogo dentro de você e traz à memória coisas que aconteceram no passado e você diz, não muda mesmo. A vida sempre é assim, eu sempre vou levar na cara, eu sempre vou ser rejeitado, eu sempre vou ser abandonado. Quem já viveu isso? Então, a ofensa é uma porta de paralisação. Se você entender que o diabo vai te ofender através de uma mulher, através de um amigo, através de um homem, o diabo vai te ofender através de um pastor. Sim, muitas das vezes os pastores não são tão perfeitos assim. Sinto muito de falar para você essa linda realidade, que não é tão linda, é triste, mas nós não somos perfeitos. Eu queria ser perfeita, eu queria ser igualzinha a Jesus, mas eu ainda estou crescendo. E um dia, quem sabe, com a graça de Deus, eu chegue à estatura de varão perfeito. Mas, por enquanto, eu sou ainda uma criança em crescimento. Então, pode ter certeza, vai chegar o dia que eu vou te ofender. Eu vou te ofender por coisas que eu fiz, e vou te ofender por coisas que talvez eu não tenha conseguido fazer. Eu vou te ofender. Teu pai ama você, a tua mãe que dá a vida por você, te ofende, ou não? Quem já foi ofendido por mamãe aí? Levanta a mão. Eu. Quem já ofendeu mamãe? Eu. Né? Nossos pais nos ofendem. Nós ofendemos nossos pais. Nossos pastores nos ofendem. Gente, a ofensa está por todos os lugares. O que acontece? Tanta gente pede a conta quando é ofendido. Tanta gente pede divórcio quando é ofendido. Tanta gente termina relacionamentos que seriam bênção porque foi ofendido. Por quê? Porque se deixou distrair pela ofensa.
O teu foco era aquele. Olha, o meu objetivo é chegar naquele baixo. Esse é o meu objetivo. Você tem um objetivo. Você tem um propósito. O diabo vai vir com uma ofensa aqui. Quando ele me ofende, em vez de olhar para o baixo, eu vou olhar para a ofensa. Eu vou permitir que essa ofensa venha sobre a minha vida e me leve para longe do baixo. E daqui a pouco, quando eu olho, se aquela mulher não tivesse aparecido na minha vida, eu tinha baixo. É assim ou não é assim? Se eu não tivesse ido para aquela igreja, se aquele pastor não tivesse dito aquilo, hoje eu tinha um baixo. Não. Se você souber lidar com a oferta, não importa o que as pessoas, lidar com a ofensa, não importa o que as pessoas façam, você não vai desviar teu foco, você vai ter teu baixo. Não importa. Quem está entendendo? Diga assim, a ofensa é uma distração para me tirar do foco. Quem já saiu de foco por causa de ofensa? Levante a mão. Levanta a balança assim de um lado para o outro. Então, o mundo vai parar de te ofender, criança? Não. Quem que tem que aprender a lidar com a ofensa? É isso aí. O mundo não vai parar de te magoar, o mundo não vai parar de te ofender, o mundo não vai parar de te trair, e infelizmente, enquanto nós estivermos aqui, vai ser assim. Então agora, toda vez que eu me ofender, eu vou para mais longe do meu baixo, eu quero ir para o meu baixo. Quer ver outra coisa que é uma distração que o diabo coloca? De repente você começa a fazer projetos com Deus, de servir a Deus, de entrar no diaconato, de entrar no ministério de louvor, de entrar numa casa de paz, de ser um evangelista para Deus. Ficou doente. Já aconteceu com você? Ou, de repente, você arrumar um emprego do sonho e na véspera ficar doente. Já aconteceu com você? Quem já aconteceu? Deu aquela enxaqueca? Deu aquele enjoo? Deu aquele mal-estar? Principalmente nós no ministério. Principalmente, eu já vi muitos pastores. Agora, semana passada, um pastor entregou a igreja porque ficou doente. Ele estava num crescimento maravilhoso, ele estava numa unção sobrenatural, de repente ficou doente, olhou para a doença, saiu de lá, entregou a igreja, desistiu. Quantas pessoas dizem, eu não posso assumir isso por causa dessa perna, porque eu tenho dor na perna. Eu não posso fazer tal coisa porque eu tenho dor aqui do lado. Se deixam levar. Já aconteceu? Eu desisto disso. Gente, isso é uma distração. Por quê? Porque nós temos um Deus que sara. Nós temos um Deus que cura. Nós temos um Deus que liberta. Nós temos um Deus que nos dá poder para perdoar, que nos ajuda a nos livrar das ofensas, como nós temos um Deus que nos ajuda a vencer a enfermidade. Enfermidade vai vir sobre todos nós. Sinto muito. Uma hora ou outra a gente vai ficar doente. Uma hora ou outra vai doer a coluna. Uma hora ou outra vai doer os pés. Ao longo do meu ministério, o diabo tentou me distrair com muitas enfermidades. Teve uma vez que começou uma dor nas juntas de todo esse braço, nos dedos da mão, no cotovelo e aqui no ombro. E eu sempre gosto de estar ministrando assim. Essa é uma pose típica. Peguei o microfone, a primeira coisa que eu faço é levantar essa mão e adorar a Deus. E aí, eu não conseguia. Eu chegava aqui, eu não conseguia abrir a mão tinha que ficar assim. Eu não conseguia erguer. Falei, sabe o quê? Quem é o diabo com essa artrite, com esse reumatismo, ou seja lá com o que for, tendinite, seja lá qual nite que seja, ninguém vai me impedir de levantar as mãos. E eu chegava, gente, e eu fazia literalmente um sacrifício, porque eu ficava com a mão levantada e os dedos esticados, doía tudo. E eu disse, minha mão foi feita para adorar a Deus. Meu braço foi feito para se levantar para Deus. E às vezes eu ficava mais tempo que o necessário. Estava falando com a igreja com o braço levantado. Ninguém entendia por que eu ficava tanto com o braço levantado. Porque eu estava dizendo, Satanás, pega a tua enfermidade e saia. Porque esse braço, enquanto eu viver, se levantará para Deus. Mas um braço é fácil, pastor. Eu estava assim, recebendo um monte de convites para pregar, estava ajudando muitas igrejas. E aí começou a me dar cãibra de sangue. Lembra disso, não, velho?
Começou a me dar câimbra de sangue, a Rafaela ficou de cabelo em pé. E eu estava com uma pregação marcada, um estudo para dar, sobre honra numa igreja que o pastor estava passando por uma luta terrível. E eu fui evacuar, lavou o banheiro. Sabe o que eu fiz? Eu coloquei um calção por baixo da saia, eu coloquei uma toalha de rosto e eu fui pregar. E eu disse: vive o Deus a quem eu sirvo, que eu não tenho nada no intestino. Foi verdade, sim? Você viu? Viu ou não viu? E o que aconteceu? Fui curada. Eu fui curada, que daí depois essa aí fez eu fazer uns exames, porque isso aí não é gente. Isso aí é cruel. Entendeu? Deus fez ela preta para ela não ficar vermelha. Marcou um monte de não sei o que, coscopia. Como é que é o nome das cospias que você vê? Colonoscopia. Fiz toda a bateria de exame. Sabe o que encontraram? Nada. Deus estava me levando a restaurar uma igreja. E o diabo queria me impedir. Muitas das coisas que o inimigo manda para a nossa vida são distrações. Ele tem um correio demoníaco. E ele manda entregas para a nossa vida. E nós temos que aprender a o quê? A rejeitá-las. A deixar de lado. Um dia, eu lembro, isso é coisa de começo de conversão. Eu estava pronta, eu tinha conseguido entrar numa casa que não me aceitavam de jeito nenhum. E aquele dia, o dono da casa abriu a casa, a família inteirinha estava me esperando. Inteirinha estava me esperando. 100% da família estava reunida naquela casa. E o Júlio César começou a passar mal. Mas o Júlio passou mal. Aquele dia a impressão que eu tinha que ele ia morrer. Porque ele teve uma das crises de asma mais violentas da história da vida dele. A mais terrível. E quando eu saí, quando eu cheguei para ir, eu olhei para o Gilberto, nós tínhamos a opção de levar ele para o hospital, ou de eu ir fazer a agenda que estava marcada. Aonde eu fui? O que você acha que eu fui fazer? Eu saí para a agenda. O que aconteceu, pastor? Antes de eu chegar no portão, cadê a crise do Júlio? Quando eu cheguei apavorada em casa, que eu terminei, todo mundo aceitou Jesus, terminou o culto, eu cheguei para ele e falei: amor, como é que está o Júlio? Como é que está o Júlio? Ele olhou para mim e disse o quê? Antes de você bater o portão, a crise dele desapareceu. Distrações. Distrações que nos roubam o destino. Distrações que nos tiram do propósito. Distrações que nos afastam daquilo que nós temos que conquistar. Por que você não serve a Deus? Porque toda vez que eu falo que você serve a Deus, me dá dor de cabeça. Distração. Tem muitas enfermidades que desaparecem quando você enfrenta elas. Porque nós temos a promessa de Deus, da cura de todas as nossas enfermidades. Sabe qual que é a outra distração que vem na nossa vida? A escassez. Gente, a escassez é uma distração. Por que distração, pastora? O que você está falando? É verdade. Eu posso falar sobre isso, porque eu prospero na escassez. Quem me conhece sabe que eu não tenho nada. Quer ir comigo no banco? Vão lá tirar o saldo da minha conta bancária? Eu te mostro que eu não tenho nada. Não tenho nada. Mas tenho tudo. Porque a escassez não me diz... Deus me ensinou, eu sou mestre para ensinar isso. Eu posso falar isso de cabeça erguida em qualquer parte do mundo, para qualquer pastor, doutor, teólogo, ministro. Eu falo para qualquer um, eu vivo na fé. E por fé, e com fé, e tudo que eu faço, faço na fé. A escassez pula na minha frente. A escassez dança na minha frente. Sabe o que eu digo para ela? Eu tenho um Deus que se chama Jeová Jiré, que é Deus Todo-Poderoso, e tudo que eu preciso está nele. Sabe por quê? Quando você se deixa distrair pela escassez, você não vai fazer a tua matrícula. Quando você se deixa distrair pela escassez, você não vai para a tua escola. Você foge do teu destino,
você deixa o teu baixo, começa. Deus é Deus dos começos. Deus é Deus dos começos. Tudo que Deus fica na nossa vida esperando é que a gente comece. Deus só quer que você comece. Deus quer que você dê o primeiro passo. Deus quer que você diga: Deus, eu vou lá, eu só tenho dinheiro para fazer essa matrícula, eu não tenho nem o dinheiro para o material, mas eu vou lá porque o Senhor é meu provedor. Tu és Deus para abrir uma porta para mim. Quando você faz, Ele abre a porta. Eu sei que Ele abre a porta. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu não falo de um Deus que eu não conheço. Eu falo de um Deus que cura porque me curou. Eu falo de um Deus que me prospera na escassez porque Ele me prospera na escassez. Eu tenho muito mais na escassez do que muita gente rica tem por aí. Porque o meu Deus é o Deus do deserto. Escassez é deserto. O deserto é a prioridade de Deus para trabalhar. Porque é no deserto que nós não temos nada. É no deserto que não existe nada. E é no deserto que Ele é glorificado. A escassez é uma distração. A escassez é um engano do inimigo para te tirar do teu destino, para te tirar do teu sucesso. Quantas coisas vocês começaram sem poder e terminaram? Levanta a mão aí, quem começou coisas sem poder e terminou. Porque você não se distraiu com a escassez. Você não deixou com que ela falasse com você. E quantas vezes depois você esqueceu e parou com outras? Algumas você escapou e outras você caiu na escassez. O mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus que quer fazer agora. O mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus que tem hoje para fazer na tua vida. Agora você tem que fugir das distrações. A ofensa te paralisa e te atrasa. A enfermidade te engana. Muitas vezes você bate o pé. Com quem já aconteceu aqui dos homens de Deus? Bateu o pé e disse: não, em nome de Jesus eu vou fazer, essa dor vai sair. E dá um passo quando o vereador desapareceu. A enfermidade desapareceu. Com quem já aconteceu? Balança a mão que eu quero ver se foi só comigo. É isso aí. É isso aí. Muitas vezes você aceita a encomenda, você pode mandar a encomenda embora. Você tem autoridade de mandar a encomenda embora. Você pode aceitar a escassez e a limitação que ela traz, ou você pode dizer: que legal, diga que eu não posso, diga que eu não posso, lero, 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 diga que eu não posso, lero, 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 diga que... Ai, eu adoro quando diz que eu não posso. Sabe por quê? Porque eu não posso mesmo, mas eu tenho costa larga. Você sabe que Deus, quando nós somos atacados na nossa fé, Ele só está esperando que você continue. Por quê? Porque Ele vai mostrar que Ele é Deus. Então tem gente que se distrai e se ofende. Onde está teu Deus, que não agiu na tua vida? Onde está teu Deus? E você se ofende. Onde está você, Deus? Eu fico louca de alegre, ofende mais. Ofende mais. Sabe por quê? Porque eu sei que atrás de mim tem alguém vendo. E sabe o que eu digo? Meu Deus está olhando para mim. E basta um sopro e a minha história muda. E Ele me mandou continuar. Com resultado ou sem resultado, eu continuo. Deus me mandou continuar. Você é louca. Pare de ser pastora. Arrume um trabalho. Esse povo não te valoriza. Larga a mão dessa bobeira. Quantas vezes eu vi? Muitas vezes de dentro de casa, de pessoas da família. Quantas vezes? Por causa da escassez. Por causa da miséria. Deus me mandou prosperar. E prosperar para Deus é ir para frente. Isso é prosperidade para Deus. Isso é prosperidade para Deus. Continua para frente. Não consegue ir andando? Vai rastejando. Não consegue ir rastejando? Vai se arrastando, vai rolando. Mas vai para frente. Prosperar é continuar na direção da onde Deus te mandou ir. Vai. Tem coisas que você pode fazer que não precisa de dinheiro. O dinheiro vai vir na hora que ele é necessário. Mas tem coisas que Deus nem manda dinheiro, manda pessoas. Deus nem manda dinheiro, Deus manda uma pessoa. Deus levanta alguém que vai lá e faz para você. Quantas vezes Deus enviou anjos na minha vida em forma de gente para realizar as coisas. A matemática de Deus, a moeda de Deus é totalmente diferente da nossa. Nós olhamos para o banco, Deus olha para o coração. Deus tem TEDs de coração, toques de coração, transferências de coração.
Deus, quando Ele quer abençoar alguém, sabe o que Ele faz? Ele toca num coração, e esse coração se apaixona pelo teu coração e pelo teu projeto, e é esse coração que vem na tua resposta, é esse coração que muitas vezes diz: eu vou pagar esse curso para você, é esse coração que diz: você vai ganhar essa bolsa, é esse coração, quando você está precisando, esperando por dinheiro, Deus está levantando pessoas e você perde, porque a única coisa que você sabe fazer é olhar a carteira. Creia, não se deixe abater pela miséria, pela escassez. Há alguém preparado por Deus, um contato divino, uma pessoa que vai abrir uma porta que se chama impossível para você. Existe uma porta que se chama impossível, existe um destino que se chama impossível aos teus olhos, que Deus preparou para você, porque o que Deus preparou para os seus filhos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem. Existe uma outra distração, que é a tristeza. Gente, tem tanta gente se distraindo com tristeza. E o que é tristeza? Falta de perdão. Porque quando você é ofendido, se você perdoa na hora, você não fica triste. Fica triste um dia, mas daqui a pouco passa. Mas tem gente que já foi ofendido há anos e ainda continua com mágoa, com rancor, e vive triste, se distraindo com a tristeza. O baixo está lá, Deus já te deu, é só você ir pegar, é só você buscar, mas você está preso. E se eu for... Eu já fui tantas vezes, meu Deus do céu, isso não é para mim, eu não aguento mais. Por quê? Porque você foi ofendido, não aprendeu a estratégia de pular pela ofensa e permitiu que a ofensa viesse virar o quê? Uma tristeza no teu coração. E aí o que acontece? Você fica curtindo a tua tristeza e o teu baixo está lá e você nunca vai pegar. Outras pessoas pegam o baixo e aí você fica mais triste ainda. Não tem como chegar ao destino, meu povo, se a gente não perdoar. Existem cordas que nós temos que cortar. Existem laços que nós temos que deixar ir. Ou você quer viver no ontem a vida toda? Toda pessoa triste, olha para mim. Ai, essa pessoa é muito triste. Distraiu-se com a ofensa, não percebeu que a ofensa virou uma tristeza profunda, está com depressão, mas no fundo é o mesmo remédio. Perdoa. Perdoa. Perdoa teu pai pela ausência que ele te causou. Perdoa tua mãe pela ausência que ela te causou. Perdoa. Por quê? Porque se você ficar curtindo a tristeza, ouvindo a voz da tristeza, aquele baixo nunca vai estar nos teus braços. Isso é uma distração. Isso é uma mentira. Quer ver outra distração? É a amargura. A amargura é diferente da tristeza. Sabe qual que é a diferença, pastor Jackson, da amargura para a tristeza? A tristeza é a falta de perdão. A amargura é a frustração por não ter conseguido. Quem que é uma pessoa amarga? Ela não está magoada com ninguém, não. Ela tentou 20 vezes, ela se frustrou porque ela não tem resultado. Não deu. Ela trabalha e não veio a colheita. Trabalha e não veio o dinheiro. Trabalha e a família continua naquele jeito. É a mesma briga toda a vida, o marido do mesmo jeito. E ele muda, e aí entra uma frustração tão grande na pessoa, que a pessoa se torna uma pessoa amarga. Amargura. Ei, gente, sabe o que Deus está dizendo aqui? Continue fazendo. Não se distraia, porque tudo tem um tempo e tudo tem um propósito debaixo do céu. Quando eu comecei a acreditar em Deus pela salvação dos meus pais, levou 13 anos até que meu pai se convertesse e a minha mãe se convertesse. Eu tinha 13 anos, em alguns momentos sim, a amargura tentou, sim, porque puxa vida, eu fazia tudo certo. E as coisas não aconteciam, e eu queria os meus pais convertidos, e aquilo me deu uma amargura na alma, eu dizia, será que vale a pena servir a Deus assim, se eu não vejo resultado? Quem já pensou assim? E quem não levantar a mão, está mentindo, porque a gente pensa mesmo. Isso faz parte da gente.
Que adianta eu servir a Deus, dei tanto dízimo na minha vida e eu não vejo prosperidade? Orei tanto, servi tanto a igreja. As pessoas amargas que estão afastadas da igreja, elas estão assim porque elas não viram resultado. Isso é uma distração. A amargura chega na véspera da vitória. A amargura chega na véspera da vitória. Quem já teve um ataque de amargura e de repente reagiu e continuou e pouquinho para frente pegou a bênção na mão? Levanta a mão para mim aqui. Você venceu a amargura e disse, não, eu vou continuar. Levanta a mão aí alto. Eu vou continuar, não vou parar. Apesar da amargura, e Deus entregou a bênção. A amargura, ela vem na véspera da vitória. A amargura é uma distração quando chega ali perto, porque a amargura ela não vem no começo, a amargura vem quase no topo da montanha. A amargura já vem depois que você subiu o primeiro round, o segundo round, o terceiro round, quando você está perto do pico, que você já está enxergando coisa e não está tendo nada. É ou não é, Azaf? É assim ou não é assim, Rolindes? A amargura, ela chega quando você galgou vários degraus, quando você subiu muitas escadas, quando você chegou a um alto nível, que você sabe o preço que você pagou para chegar ali, e você olha e diz, para que serviu tudo isso? Mas falta um degrau. Diga para mim assim, falta um, pastora. A amargura está me distraindo para me enrolar borro abaixo. Ali está meu baixo, nunca saiu do lugar. Quantas vezes você viu esse baixo se movendo? Ele saiu dali? Eu vim para vários lugares, mas ele continuou. Se eu não estou com ele, é porque eu não estou indo na direção dele, porque eu estou permitindo que o quê? Distrações. Uma enfermidade distrai você para você sair do teu destino. Uma escassez distrai você para você não continuar sendo fiel. Uma amargura distrai você na véspera da tua vitória. Sabe o que Deus está dizendo? Continua. Sabe o que Deus está dizendo? Larga essa tristeza. Sabe o que Deus me manda dizer? Aleluia! O que eu tenho preparado para vocês neste mês de março, vocês têm que abandonar as distrações, porque eu vou trazer um rompimento sobrenatural, porque essa igreja já está aqui. O copo está cheio, só falta transbordar. Mais uma gota, Marcos Paulo. Mais uma gota. Gente, na minha vida, quantas vezes a amargura veio para me distrair? Quantas vezes ela veio para me parar? Porque eu me dedico e não vejo resultado. De repente a amargura vem e Deus vem e fala. Quantas vezes Ele já me tirou das raízes de amargura e eu consegui conquistar aquilo que Deus tinha para mim? Você não pode parar aí. Tem muita gente parado aí. Tem muita gente parado aí. Sabe qual mais a distração? Eu vou parar aqui nessa. A ira. Tem duas. Essa mais uma. A ira. Porque você se ofendeu, deixou gestar. Viu como é uma consequência? Deixou gestar tristeza, não cuidou da tristeza, virou raiz de amargura pelas frustrações e agora você virou uma bola de ira. E agora, meu Deus, o que é a ira? Ira é a bomba que o diabo traz para destruir o resto que está bom, por causa de uma coisa que não está. Você já viu pastores que são tocados por ira, que eles sobem no altar e metem o cacete na igreja? Ele está falando mal do crente que não está na igreja. O cara não está, ele está falando mal do cara que foi embora, mas ele está atingindo a igreja inteira. A ira é a última bomba que vem para destruir o resto que ficou de pé. Quando você se deixa dominar pela ira, você já viu que você ataca pessoas inocentes? Levanta a mão quem sabe o que eu estou falando. Você está irado no serviço, mas vai brigar com a esposa.
Você está irado na escola, mas vem gritar com a mãe. Sim ou não? Você está irado com os teus pais e termina o namoro. O que eu fiz? Quem entendeu? Pegou, Isaías? Diga comigo, a ira é a bomba que o diabo usa para destruir o resto que está bom. Não se distraia com a ira. Não se entregue a ela. Não ceda a seus caprichos. Você está bravo lá no serviço, ore a Deus, chega em casa e dê um beijão na tua mulher. Tá bom em casa para que estragar? Depois vem com essa conversa fiada, amor, eu estava nervoso, mas daí vai dar dor de cabeça. A ira traz dor de cabeça. Quem entende o que eu estou falando? Às vezes a mulher está lá fazendo o servicinho dela, feliz da vida, contente, te esperando. Você levou um pau lá no serviço, levou uma cacetada na cabeça, tropeçou no carro, furou o pneu, chegou em casa, ela sorri para você. E você diz assim: para que esse sorriso? Meu dia não foi bom. Acabou de estragar a noite que ia ser maravilhosa. Aí sabe o que diz? Minha mulher não me entende. No dia que eu estou nervosa, ela me abandona. Profético, né? Então a ira, você precisa estar com Deus, entregar a Deus e não se deixar levar por ela. Por quê? Porque pela ira você joga a tua vida fora. A Bíblia diz: ire-se, mas não peque. Se ire com Deus, então vai a um canto, fica bravo com Deus. Como assim? Você e Deus, Senhor, é o Senhor que vai ver. Não é que você vai ficar bravo com Deus e falar mal de Deus, aí atacar Deus. Não vai botando palavra na minha boca, porque eu nunca fiquei assim com Ele. Mas, Senhor, vem para cá que eu estou irado. Por favor, me escute, né? E estoure a tua ira. E diga para Ele: me acalma, porque eu vou chegar em casa. E eu não quero levar esse problema para casa. Eu não quero levar esse problema para minha filha. Eu não quero levar esse problema para o meu marido. Eu não quero levar esse problema para o meu casamento. Eu não quero levar esse problema do meu casamento para o meu trabalho. Às vezes você está bravo em casa, você explode no serviço. Para o carro. Vai no banheiro. Chama a Deus. E tem a tua explosão com Ele, porque Ele te entende. Ele não te julga. Ele não te condena. Ele não te dá conta nem o divórcio. Ele é o único capaz de me ver irado. E Ele vem. Quando eu fico irado, o menino aqui, da pessoa aqui da igreja sabe, né? Saia! Saia! Faço ou não faço? Eu não quero ninguém aqui. E eu fico dentro dessa igreja aqui, gente. Eu ando 4, 5 horas, para um lado para o outro. Eu e Deus. Ninguém passa perto, porque se interromper, leva. E eu fico com Deus e depois eu e Deus pegamos o diabo. Primeiro é eu e Deus. Depois é eu e Deus pegando o diabo. E depois, quando eu saio, tranquilo. Porque quantas pessoas boas eu perdi no ministério por não saber lidar com a ira. Não é na frente de qualquer um que você pode ficar irado, filho. Não é todo mundo que entende a ira. Muita gente te abandona por causa da ira. Mas Deus não. Então eu toco todo mundo. Não me vem aqui. Porque agora eu estou irada. E aí eu com Deus eu falo o que eu quero. Com Deus eu choro. Com Deus eu faço tudo o que é para fazer. E mais um pouco. E às vezes chega algum dos obreiros. Quero falar com a pastora. Ela está com Deus. Todo mundo entende. Deixa. Daqui a pouco eu saio. E 99% das vezes eu saio com a solução. Sai ou não sai? Genilda, nós vamos fazer assim. Nós vamos nos comportar assim. Nós não vamos dar lado para isso. Mas se eu tivesse saído para pegar a pessoa naquela hora, nunca mais ela voltava na igreja. Nunca mais. Marquinho eu levaria para cima, rasgaria de cima e embaixo, torcia, virava do avesso, pisava em cima. Naquela hora não dá. Então não se distraia com a ira. Você tem que controlar ela, não ela te controlar. Amém? Não ela te controlar, você tem que saber o teu refúgio, você tem que ir para um lugar. E a última de todas as distrações, e eu creio que uma das mais, dessa lista, claro que tem outras, muitas outras, mas da lista que está aqui, são relacionamentos tóxicos.
Isso aí é o estupim para ativar todas as outras. O que é um relacionamento tóxico, pastora? O que eu falei, mês de março é um mês de conquista, mês de março é um divisor de águas, mês de março é a porta que vai se abrir para o teu destino. Agora, se você continuar andando com certas pessoas, você não vai para lugar nenhum. Tem gente, meu amigo, que é melhor você deixar para trás. Você já imaginou se eu tivesse relacionamento tóxico? Tipo assim, eu olhando aqui, né? A doutora Thaís até falou para mim, não sei onde está a Thaís, tá aí. A doutora Thaís falou assim, só você para acreditar que aquele barracão feio ia virar uma igreja linda, né? Mas por quê? Porque eu não deixava com que pessoas tóxicas falassem, eu estava vendo, eu fixei o meu olho no meu baixo, eu estava enxergando o meu baixo, eu falava no meio da poeira, ali vai ter um escritório, ali vai ter isso aqui, aqui vai ter isso aqui, aqui vai ter isso aqui, o banheiro vai ser assim, aqui vai ter assim, ali vai ser assim, aqui vai ser assado, aqui eu vou fazer uma fachada linda nesse altar. E as pessoas tóxicas pensavam assim, quero ver, vai se quebrar, não vai ter dinheiro, vai demorar, isso vai levar 5 anos, 10 anos, e daqui a 20 anos nós chegamos onde a pastora está falando, quero ver ela ter cadeira, quero ver, eu via, vai ter cadeira aqui, vai ter cadeira ali, vai ter cadeira lá. Gente, você tem que mudar as tuas amizades. Tem gente negativa demais na tua vida. Tem gente que quando você fala de um sonho, ela fala de 50 mil problemas com relação ao teu sonho. São matadores, abortistas de projeto. Tem gente, nunca ninguém vai entender. Por exemplo, o sítio. O sítio é uma coisa que eu passo uma batalha tão grande, porque tem gente que não entende por que eu estou lá. Gente, tem gente que não tem a visão do visionário, só tem o visionário. O visionário é como se ele fosse um binóculo, ele enxerga mais longe. As pessoas naturais só enxergam o que está debaixo do nariz. Então eu tenho 1 milhão de razões para ter o sítio. Razão número 1, Deus ama cada pessoa que está lá. Cada drogado, cada família, Deus ama. E essas pessoas estão tendo a oportunidade de aprender a obedecer, de aprender a ser humilde, de aprender a vencer a si mesmo. Eles estão sendo desafiados todo dia a não ser levados por emoção. São pessoas extraordinárias, são lindas. E a primeira razão é eles. Mas vamos pensar de forma administrativa, porque todo visionário, ele vê longe. Gente, a nossa igreja paga aluguel aqui. Qual é a única coisa que é patrimônio conquistado, que é nosso, que é um investimento? Se você for falar com qualquer tipo de administrador de empresa, ele vai te dizer que 20% da receita de uma empresa tem que ser investimento. Tem que ter investimento, senão você passa o tempo, você não tem nada. Gente, enquanto eu estou cuidando de drogados e de viciados, eu estou pagando a única coisa que a igreja tem, que é o sítio. E daqui a 20 anos aquilo pode ter um grande valor, que nós podemos construir uma catedral, porque Mandirituba é ali. Hoje Mandirituba é longe, como o Boqueirão era longe de Santa Felicidade. Hoje o Boqueirão e Santa Felicidade são ali. Daqui a 20 anos aquilo ali pode se tornar um mega centro. Pode ou não pode? E aquele lugar pode ser levantado uma tremenda catedral de vista, com 300 mil metros de terra. Ou pode ser vendido parte daquele terreno para construir outra coisa. O sítio é o único investimento que nós temos. Existem 2 grandes investimentos, um da terra e outro do céu lá. Porque o céu investe em vidas. E na terra o melhor investimento que existe é em terra. Aí quando você vê as pessoas que não têm visão, elas começam a distrair você, porque elas não entendem. Cada dia que passa eu pago uma parcela, é algo que é meu. Cada mês de aluguel continua sendo nada meu. Cada coisa que eu faço aqui, nada é nosso, mas cada coisa que eu construo nosso é nosso. É patrimônio para a construção de uma igreja mais tarde, para negociação, para fazer coisas grandes. Não preciso de 300 mil metros para ter uma casa de recuperação. Mas eu posso estar de entrada num terreno para construir uma catedral. Eu posso fazer tantas coisas. Eu creio que não é esse o projeto de Deus, mas a mente empresarial pensa em guardar. Pensa em ter alguma coisa que tenha... Não posso sair daqui a 10 anos sem ter nada. Nós temos que ter daqui a 10 anos alguma coisa nossa. Temos que ter um patrimônio físico conquistado. Tem gente que paga consórcio. Sim ou não? Agora, que maravilha que é você poder conquistar uma terra e ainda assim restaurar pessoas ao mesmo tempo. Glória a Deus. Que maravilha que é você poder levantar vidas, estruturar pessoas ao mesmo tempo que você conquista uma terra, que amanhã ou depois Deus pode usar como Ele quiser, porque é dele, não é meu? Então, muitas vezes, o visionário sempre vai ser atacado na sua visão, porque as pessoas não entendem, não compreendem.
O povo da igreja muitas vezes até me critica no que eu faço minha oferta, porque os meninos sabem com o que eu sustento lá. Com o que eu sustento lá? Oferta que quem ganha? Quantas vezes eu ganho oferta dos irmãos aqui no altar e chega lá e vira material de construção? Quantas vezes chega e vira carne e vira comida? Gente, cada um oferta onde quer. Eu tenho todo o direito de ofertar aonde eu quero. E se eu quero ofertar na vida dos meninos, quem vai me condenar? Mas tem gente que não aceita. Por que não aceita? E se eu der ouvidos, de repente eu digo, não, Lorena, fica com o sítio. Daí, daqui a 15 anos o sítio está pago. O sítio veio de forma milagrosa para nós, foi uma bênção de Deus. Por quê? Porque eles venderam para nós praticamente pelo preço que vale em 15 anos, pagando 10 mil por mês. Isso é um investimento doido. É um investimento lindo. Sim ou não? Mas as pessoas não entendem. E se eu ficar escutando tudo isso, com o que eu faço? Eu aborto aquilo que Deus está fazendo. Daqui a 15 anos, quando eu tiver um patrimônio quitado na minha mão, e eu vou ter, em nome de Jesus, e tiver uma casa de recuperação de idosos, e tiver um centro de retiro para 350 pessoas, e que tiver um fluxo ali de 4 vezes por semana, 300 pessoas em retiro, em treinamento, as pessoas vão dizer, nossa, que pastora visionária. Sim, mas teve o dia em que eu tive que sair da distração das pessoas que não entendiam o que eu estava falando. Quando eu vim para cá, todo mundo me chamou de louca, deixar uma igreja. Eu vim para cá sem nada. Eu vim para cá sem uma folha de papel. Eu vim para cá sem uma caneta. Eu vim para cá sem nada de dinheiro. R$59 que eu tinha. E nós tivemos só um doido que alugou para nós isso aqui, porque a gente não tinha nem como alugar. Tivemos um doido aí que alugou para nós o barracão e nós começamos do nada. As pessoas também diziam que eu ia acabar. Como que alguém se acaba fazendo a vontade de Deus? Como que alguém vai falir se está no centro da vontade de Deus? Não tem como eu falir, não tem como não dar certo, só tem como dar errado. Só você vai dar errado se você sair da vontade de Deus, se você fugir das distrações e continuar seguindo a direção do teu baixo. Daqui a pouco todo mundo vai ter que dizer, ela viu mesmo. Se você ficar com... Quantas vezes, levante a mão para mim, quando você parou de repente investir num relacionamento com uma pessoa, porque 3, 4 começaram a falar um monte dessa pessoa. Pessoas que não têm nada a ver, existem pessoas de peso. Existem pessoas que têm peso. Quem tem peso? Pai e mãe têm peso. Amém? Pai e mãe têm peso. Pai e mãe falou, meu amigo, levanta as tuas orelhas, vai dobrar o teu joelho e vai orar, porque pai e mãe é boca de Deus na nossa vida. Agora, colegas e amigos. Você já ouviu alguma amiga falar mal do cara e depois namorar o cara? Quem já viu? Levanta a mão aí. Tonta. Você já viu o cara falar mal da menina? E você desencantar da moça e depois o cara passar com a mocinha rebolandinha na tua frente? Trouxa. Você já viu o cara falar mal da igreja que você está indo e você sair da igreja depois do cara membrar na igreja? Já viu? Você está vendo? Você está vendo? Então, o que acontece? Por que você vai ficar com gente tóxica que te tira do teu destino, que te tira do teu propósito? Você tem que escolher tuas amizades, não se distrair com essas amizades. Por quê, querido? Porque Deus tem algo grande para você. Esse mês de março é especial. Eu quero orar por você. E eu quero que você comece assim, tipo, com classe. Classe, diga comigo, classe. Sabedoria. Tchau, tchau, irmão. Hoje não vai dar. E comece a caminhar. Sabe qual que é uma boa companhia para você caminhar? Eu. Pessoas como eu. Diga, por quê, pastora? Porque eu vejo alto. Eu vou puxar você comigo. Eu vejo alto. Eu estou por cima. Eu estou por cima das nuvens. Quer ver uma coisa? Tem gente que é murmurador porque só está por baixo das nuvens. Agora nós estávamos voltando da praia e aquilo estava preto, mas preto. Negro o céu. E eu disse, sabia que esse céu negro é só uma mentira? Porque se a gente pegar o avião, passar por cima,
Vai chegar em cima dessas nuvens, como é que vai estar o céu? Sabe que existem dois tipos de pessoas: galinhas e águias. A galinha anda embaixo da nuvem. E a águia? Galinha nunca vai entender a águia. E nenhuma águia se sente feliz num galinheiro. Está vendo essas nuvens aí que está todo mundo te mostrando? Você passa com um avião por meio delas. Que elas não existem. Aquilo ali é chuva, e chuva é prosperidade ainda. Quando eu vejo as nuvens, eu digo, glória a Deus, esse chão vai prosperar, essas flores vão brotar, essas árvores vão ficar verdes, esse jardim vai... Oh, Deus, e nós vamos ter que cortar grama. É ou não é? Porque vai trazer vida. Então, em nome de Jesus, não se distraia com galinhas. Comece a caminhar com águias. Você conhece águias? Conhece águias? Conhece águias? Então ande com águias. Se afaste das galinhas. Quando você se junta com galinhas, você começa a pensar que é uma. Eu não. E daquela de Angola ainda. Tô fraco. Eu adoro quando eu tô fraca. Eu adoro quando eu tô esgotada. Por quê? Porque quando eu sou fraca aí, eu sou forte. Quando eu não tenho aí, Deus faz. Quando eu subo nesse altar esgotada, meu amigo, nem eu sei de onde vem. Eu digo pro Alex, gravou? Fala ou não falo? Alex, manda para mim, fala ou não falo? Fala. Eu não sei de onde veio essa revelação. Eu tenho que escutar isso aí que eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender. Porque quando eu estou fraca, eu digo para Deus, estou oferecendo a fraqueza. E Deus diz, então eu vou ser a sua fortaleza. E você vai ser exaltada no meio da tua fraqueza. Ei, as maiores revelações que Deus me deu foi na fraqueza.